Oi, gente! Mais uma vez eu aqui para trazer para vocês informações que vêm dos meus mentores, da espiritualidade e também do meu eu superior, através das informações que eu vou buscar, as conexões que eu vou buscar. Quando a gente se conecta com o nosso eu superior, a gente precisa trazer um conhecimento cognitivo, intelectual, racional, para aí depois se conectar com seu coração de luz e daí você chegar às conclusões, você chegar a ter discernimento sobre aquele tal assunto. E como que é possível isso? Através da meditação, através da oração, da conexão. Por isso que a gente não deve absorver sempre todas as informações que vêm de fora e achar que aquilo é a verdade absoluta e daí você não para meditar, para refletir, para sentir no coração o que é verdade, o que não é verdade. É muito importante você observar tudo, captar tudo de todos os lados, entrar no seu centro e daí você sentir, deixar que o seu eu superior te traga as respostas diante de tantas dúvidas que o mundo está apresentando. Então essa é uma forma de canalização, além de parar para escutar e sentir os mentores e guias espirituais e também os seres estelares. Então é dessa forma que eu me conecto e me preparo para trazer informações para vocês. Algumas vezes eu falo sim coisas, reflexões da minha cabeça, e isso eu falo, isso é uma reflexão, eu coloco muito no meu Instagram essas reflexões, mas quando eu venho aqui trazer uma informação para acalentar o coração ou expandir a consciência, teve toda uma preparação para isso. Eu não venho só trazendo reflexões. Então, essa é uma série para expansão de consciência. Então, eu procuro trazer mensagens que não vêm só da minha informação, das minhas ideias, mas também conectadas aos meus mentores espirituais. Muitos sabem que eu tenho uma conexão, eu fui contatada por um ser de Orion em 2007 e desde então eu recebo canalizações de pleiadianos, dos seres de Orion, de seres de Vegas e venusianos, dos insectoides, dos animais de luz, dos elementais das estrelas, de xamãs estelares, que não são os xamãs da Terra, da tropa dourada e da tropa prateada, faz parte da Confederação Galáctica, e outros mais, Sinai também, que vocês devem ter escutado pouco, seres de Lemúria e de Atlântida, como Hanai-Vratubi, Iri-Vishnei-Voalu e Survaniania, que é um aspecto meu lemuriano, que eu despertei em 2004, esse aspecto, trazendo meu nome em Lemúria. Bem, eu não estou aqui para convencer ninguém, não é meu objetivo, porque eu já estou convencida de tudo que eu sou e deixo de ser. Então, para mim não faz diferença se acreditam ou não em mim. O que importa é as informações que vêm para eu transmitir. Eu estou aqui para transmitir informações e me assumo como ativadora dos trabalhadores da luz que precisam despertar para as suas missões planetárias. E também sou ativadora planetária,
onde eu vou a campo para ativar lugares de poder que precisam retornar os vórtices energéticos, trazendo a conexão cósmica, telúrica, para elevar a vibração da Terra. Essa é a minha função nessa Terra, conectada aos meus mestres maiores, seres estelares, e os lemurianos atlantes, e toda essa egrégora extrafísica que me acompanha. Sou iniciadora do Diamante Azul. Foi uma missão que Survaniania traz desde Lemúria. E assim, hoje, aqui, encarnada como Nanda da Paz, uma vibração de nome igual de Survaniania. E assim eu venho trazer informações para vocês. Neste tempo, neste agora, neste momento que estamos vivendo, um momento difícil da transição planetária, que já se sabia, já estava previsto, em muitas profecias se fala deste tempo, e a gente sim deve ouvir as profecias. Nós precisamos sim compreender e discernir as profecias, porque sempre existiram profetas, desde os primeiros tempos, e hoje existem profetas, que podem ser, como eu, as clarividentes, as oraculistas, as sensitivas, mas são os profetas. E o que se sabe deste tempo de transição planetária é que chegaria o tempo em que o véu cairia, separaria o joio do trigo da humanidade, e a verdade absoluta, que não existe, mas é a verdade universal, a verdade divina, viria para as nossas consciências e coração, que nós teríamos olhos para ver, ouvidos para ouvir e sentir realmente o que era a verdade. Um ponto importante que eu venho falando há muitos anos mesmo, tem vídeos de 2011, quando eu falo que as naves voltaram, que os nossos irmãos maiores, estelares, estavam na Terra para nos ajudar a alcançar a liberdade, a ascensão, para alcançar a nossa essência divina cósmica. E eu falava, olhem para os céus, vocês podem buscar depois nos vídeos, olhem para os céus, eles estão aqui. E eles se mostravam em nuvens, camufladas em nuvens. Desde 2007 isso acontecia muito. As naves camufladas em nuvens. E eles diziam que estavam dessa forma porque nós não teríamos a capacidade emocional de ver as naves a olho nu. Nós ficaríamos apavorados. Então eles vinham e se mostravam camuflados nas nuvens, porque aquela questão da indecisão, será que é, será que não é, da dúvida, não causava tanto medo. A dúvida causa muito medo. Então, enquanto você está não causa medo, porque enquanto você está na dúvida, você não tem uma certeza absoluta. Você não tem uma resposta absoluta. Você não tem uma prova. E por isso eles estavam sempre se mostrando dessa forma. Mas eles diziam que quando a humanidade estivesse pronta, esses nossos irmãos maiores, que eu gosto de dizer, e as naves iam aparecer, eles iriam aparecer e as naves também. E que nós poderíamos ver as naves e até tocá-las. Bem, quando eu falava disso em 2011, as pessoas diziam que eu era louca. Quando eu falava dos seres de Órion,
Me detonaram dizendo que os seres de Órion foram responsáveis pelas guerras estelares, inclusive pelo aprisionamento da Terra. Sim, eles foram os responsáveis há milênios, sabemos disso, mas todos evoluíram, inclusive esses seres de Órion que foram responsáveis por isso, eles foram levados para outros planetas. Tanto aqui também na Terra é assim que vai acontecer. Os responsáveis pelas guerras, eles serão levados para outros lugares, porque Gaia tem que ascender. A Terra está ascendendo, a Terra está evoluindo, a Terra está se desdobrando num ser mais elevado e sutil, num ser de luz, porque a Terra é um ser vivo. E com ela, os seus filhos. Quem não puder acompanhar essa ascensão vai precisar sair da Terra. Da mesma forma que acontece com todos os planetas. Quando os planetas evoluem, ascendem, os seres que vivem nos planetas, se não acompanham essa vibração do planeta, precisa ser retirado e ir para outros lugares. Um dos motivos que nós estamos vendo muitas naves agora na região de conflito, preciso falar assim para não ter problema nesse vídeo, a gente está vendo muitas luzes, muitas naves nas regiões de conflito, é porque os nossos irmãos maiores, os seres estelares, estão retirando essas almas que precisam sair do planeta para continuar a sua evolução fora daqui. Isso vai acontecer nos 4 cantos da Terra. Vocês vão ver muitos conflitos acontecendo, muitas mortes em massa por desastres naturais e também por guerras, porque a separação do joio e do trigo está sendo feita. Ai, Nanda, isso é cruel, Deus não está vendo isso? Não, Deus está vendo tudo. Isso já sabíamos que ia acontecer. Nós tivemos 2000 anos de tempo para fazer uma escolha, para evoluir como alma, como espírito, para evoluir as nossas questões encarnatórias. Então, orai e vigiai é isso. A gente escolhe. Se nossas experiências de dor pode expurgar todas as piores pensamentos e atitudes morais, ou se a experiência de dor vai trazer mais rancor, raiva, sentimento de vingança. E aí, se a gente não evolui com essas experiências de dor, é porque a gente fez essa escolha de não querer trazer uma nova compreensão para o nosso coração. Ficou preso na mente da ignorância. Então, esses espíritos vão ser passados para outros planetas. Isso está acontecendo nesses desencarnos em massa. E eu venho dizendo, né, que tudo está certo. Tudo está certo, na hora certa, da forma certa. Nós estamos nos lugares que precisamos estar, com as pessoas que precisamos estar, vivenciando as experiências que precisamos viver para a nossa evolução. Mas o dever de casa, quem faz somos nós mesmos. Nós podemos sofrer imensamente com uma experiência de dor que para um outro pode ser a mesma experiência, pode ser só uma oportunidade de rever suas questões e crescer. E pode falar a mesma coisa, nossa, eu estou vivendo isso, mas eu agradeço
porque eu estou tendo oportunidade de crescer. E a mesma experiência para uma outra pessoa pode ser: nossa, eu não mereço isso. Por que o mundo está contra mim? Por que Deus não me vê? Por que as pessoas não me ajudam? Entende? Tudo é uma questão de posicionamento e de visão em relação à vida, às circunstâncias. Então nós temos só que agradecer nesse momento, porque esses conflitos da raça humana não estão maiores aqui no Brasil onde nós estamos. Então, agradecemos por isso. E precisamos enviar muita luz para todos que vivem essa dor da separatividade da raça humana, em todos os níveis, que vivem a dor da ignorância. Que a gente possa enviar luz e amor para eles. E que possamos pedir que esses sentimentos de ódio, de vingança, de posse, de ego, que determina uma certeza absoluta em relação a uma convicção, que a gente possa se livrar disso. Que no nosso ambiente, nossa ambiência onde a gente vive, que nós fiquemos livres disso. Então, atenção, o orar e vigiar é isso. Qual é o sentimento, o pensamento que você está tendo em relação às coisas externas que estão acontecendo no mundo? O que você está atraindo para sua volta? O que você está atraindo e concretizando e manifestando perto de você? Se um grupo grande de pessoas se revolta, traz essa separação do que é culpa, do que é ódio, do que isso é merecedor, eles merecem isso, uma vingança. Atenção por esse sentimento, porque o universo, ele é muito sábio. Tudo é energia, tudo é magnetismo. Ele vai te trazer aquilo que você está vibrando, aquilo que você está sentindo. Isso não tem nada a ver com Deus. Isso tem a ver com as suas escolhas. Deus te deu o livre-arbítrio para você escolher onde você quer caminhar, a vibração que você quer para você. O que você vai alimentar na sua mente e no seu coração. Esse é o livre-arbítrio. Se você escolhe um lado, você nega o outro. E aí, quando você nega um outro, você precisa estar muito atento, que isso é uma energia da separação. Sim, você pode escolher um lado. Eu escolho o lado da luz. Mas se eu escolho o lado da luz, se eu falo de espiritualidade, se eu falo de amor, eu não posso, e nem sinto, não posso estar falando ou gerando uma energia de vingança, de ódio, de rancor. Eu posso ter sim muita compaixão, que é o que eu sinto, por isso tudo que está se vivendo na Terra. Muita compaixão, muita pena da natureza humana, como que nós somos ignorantes. Eu me reconheço como esses seres que não conseguem ter paz e tranquilidade para ver as circunstâncias do mundo de uma outra forma, para ver que não é, para eles não é um processo evolutivo para que ele possa crescer, evoluir e buscar a única fonte de amor e de verdade que existe, que é o amor. A única fonte, na verdade, de paz e tranquilidade, que é
o amor, que é a única energia que unifica tudo, todas as consciências, todas as culturas, todas as religiões, todas as crenças, todas as convicções. É o amor. E não é esse amor que é um amor mental, apegado. Eu amo a minha religião, então eu tenho que fazer tudo por ela, eu sou capaz de matar por ela. Isso não é amor. Isso não é. Eu amo a minha terra, então ninguém pode entrar na minha terra. O sentimento de posse, de apego. Isso não é amor. O amor, ele é esse amor divino pela nossa existência, pela nossa terra, pela nossa raça. Nós não temos essa capacidade de sentir esse amor ainda. Não temos. Porque na 3D, nós ainda não aprendemos esse amor universal. Só quando nós começamos a ter uma consciência de 5ª dimensão é que nós compreendemos esse amor. Mas, verdadeiramente, é muito difícil sentir. Mesmo quem tem muita consciência e desperta, muito difícil sentir. Mas a gente precisa orar e vigiar o nosso sentimento, o nosso pensamento, para que a gente não caia nessa armadilha que todos nós, todos, sem exceção, temos. A armadilha do nosso ego, que quer levar para a gente para esse lugar da separatividade. O ego, ele se vê como soberano, ele disputa com Deus. Esse foi o livre-arbítrio. Os seres mais elevados, os nossos irmãos maiores, eles têm a consciência e vivem na 5ª dimensão. E um dos pontos mais importantes da 5ª dimensão é que eles seguem o fluxo divino. O fluxo divino, que significa que eles não têm a dualidade. Eles simplesmente fluem com a existência do universo, com a existência universal. Eles fluem com a vontade de Deus, com a vontade divina. Eles não têm escolhas. No momento que nós podemos escolher, nós disputamos porque somos co-criadores da nossa própria realidade. Esse foi o grande laboratório, a grande pesquisa desse laboratório Terra. Eu falo disso já há alguns anos. E aí, como a gente já sabe disso, o que a gente tem que fazer? Sair disso. Encontrar essa nossa essência da unidade, da unificação. Eu digo muitas vezes, somos um. Mas o somos um, ele realmente significa que toda a humanidade é unificada. Por quê? Porque toda polaridade, ela só é possível porque existe um lado e outro. Só existe luz porque existe sombra. Só existe amor porque existe o ódio. O amor terrenal. O amor divino, unificado, ele é esse fluxo divino. Ele é esse fluxo que acontece plenamente com a vontade da nossa existência infinita. Porque não existe morte. É a certeza que somos infinitos. É a certeza da imortalidade. É a certeza de que tudo nos pertence. E todos nos pertencem, nós somos pertencentes a todos. E assim é. Quando terminamos uma oração e falamos, e assim é. Porque não existe outra forma de ser
a não ser estar dentro desse fluxo universal, cósmico, divino. E é ali que nós vamos chegar, quando sairmos desse véu da ignorância, que é lamentável que agora, na transição planetária, com tantas oportunidades da gente viver essa nova era dourada, esse novo tempo de luz que está vindo agora, a humanidade toda não consegue ir. É lamentável. Muitos vão ficar para trás. Muitos vão ficar para trás. O joio e o trigo já estão bem definidos. Bem definidos. Tanto que quem vibra no amor vai cada vez vibrar mais no amor. Vai ficar mais claro. Quem vibra no ódio vai cada vez vibrar mais no ódio, que é para ficar bem definido e mais afastado, cada vez mais. São as escolhas. São as escolhas. Então, gente, essa é minha mensagem de hoje. Agradeço mais uma vez por vocês estarem aqui, me ouvindo. Sigam na paz e da luz. E assim vamos, estou aqui para vocês. Tchau, tchau.